Olá, tudo bem com vocês? Vamos pintar uma pera? A gente já vem pintando esse pano e agora a gente vai aprender a pintar pera. Então, para pera a gente vai precisar de amarelo ouro, vamos precisar de verde abacate, vamos precisar de verde pinheiro, vamos precisar de sépia, verde pântano, cerâmica, cenoura e o branco eu vou usar a minha misturinha. Se você não fez a minha misturinha ainda, você usa seu branco, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro essa, que tá embaixo dessa. A gente sempre tenta pintar o que tá embaixo primeiro. Então, você vai pegar o seu amarelo ouro. Eu vou estar usando aqui o pincel da Tigre 151 número 6. Então, a gente vai pegar o nosso amarelo ouro e vamos preencher toda a nossa pera. Lembrando sempre de ir colocando a sua tinta e fazer esse movimento circular, porque isso ajuda a tinta penetrar no seu tecido. E você vai ter uma cobertura muito mais fixa, né, no seu tecido. Ela vai ficar bem mais fixa. Não se preocupe aqui, olha, em passar bem nesse risco aqui, porque uma pera tá em cima da outra e a gente não quer que aqui fique faltando tinta também depois. Reparem que eu passei a minha tinta aqui em cima, mas eu consigo ver o meu risco. Vamos pegar mais um pouco de tinta. Se você for uma pessoa que já pinta há muito tempo, provavelmente você já vai preencher as duas. Eu não recomendo, porque dependendo do lugar onde você mora, é um lugar mais quente. E você não vai poder estar fazendo isso. Vamos supor, você vai preencher as duas. Depois, enquanto você vai estar fazendo os detalhes dessa aqui, essa aqui já vai ter secado. E não vai ficar uma mistura legal depois das suas tintas. Então, faça uma de cada vez. Como eu sempre falo, a pintura é para você se distrair. A pintura, ela é uma terapia, é um remédio natural. Não tenha pressa. Se você for uma pessoa que já está pegando encomenda, não tenha pressa com as suas encomendas. Lógico, você tem que respeitar o que você combinar com a cliente. Mas sempre procure uma cliente que não tenha pressa em receber o produto. Não queira fazer uma pressa, que eu falo assim, é não entregar, a pessoa vem falar pra você, olha, pinta um pano desse pra mim, te traz o pano hoje ou pede um pano já seu aí pra amanhã. Não, você precisa de tempo, você precisa de calma, porque nem todo dia a gente acorda bem. Nem todo dia você vai sentar e você vai conseguir pintar como você pinta. Então você precisa desse tempo, você precisa respeitar o seu corpo. Feito isso, a gente vai pegar o nosso verde abacate. Se você não tiver esse verde, você pode estar usando o verde pistache, o verde kiwi, até mesmo um pouquinho do verde grama ou verde musgo. Eu também acho que ele dá muito certo. Reparem que aqui a gente já tinha o nosso risco, lembra? Eu coloquei esse verde aqui, porque ele tá embaixo. Aqui onde que eu já tô aqui com um pouquinho de amarelo, aqui depois vai entrar a luz da pera que tá em cima. Feito isso, você precisa fazer esse movimento com o seu pincel. Você não quer uma pintura marcada. Por isso a importância dessa tinta aqui ainda está úmida. Se já tiver seca, fica difícil você fazer isso. Um pouquinho aqui. Sempre fazendo esse movimento.
Sempre pega pouquinha tinta no pincel, vai colocando aos poucos. Essa pera que eu estou fazendo é uma pera que ela está um pouquinho mais verde. E aí, será que vocês estão gostando das nossas pinturas? Que agora temos pintura em fralda, pintura em... Aqui, olha, a gente vai imaginar que aqui é a barriguinha da pera. Agora a gente tem a nossa pintura em pano de prato, em fralda, em toalha. Espero que vocês estejam aí gostando. Aqui a gente vai fazer uma sombrinha bem leve. Aqui a gente vai colocar um pouquinho mais de verde. Feito isso, a gente vai pegar o nosso verde pinheiro. Pouquinha tinta no pincel. Reparem que eu não lavei ainda meu pincel. Pouquinha tinta no pincel e a gente vai escurecer mais um pouquinho aqui, olha. Colocou a tinta, movimento circular. Muito importante fazer esse movimento. Reparem que não fica manchado. Agora a gente vai pegar um pouquinho do verde pântano, que ele é um pouquinho mais escuro. A gente vai colocar um pouquinho aqui. Pouquinha tinta no pincel. Bem pouquinho mesmo, ó. Pra vocês parece que tá um verde aí bem mais forte, mas não tá. Agora a gente lava o pincel. Agora a gente vai pegar o nosso amarelo ouro novamente. E a gente vai agora fazendo os detalhes da nossa pia. Deixa eu misturar aqui a nossa tinta. Aqui a gente vai imaginar que é a barriguinha dela, né? Então, você vai pegar lá bastante tinta e você vai passar aqui, olha, fazendo esse movimento. Não fica com medo, olha, você vai misturando uma tinta aqui com a outra, ó. É muito importante você fazer isso porque você vai dando formato na sua pintura, você vai dando a vida, digamos assim, para ela, né? Reparem a importância da gente ter feito os morangos primeiro. Porque assim, olha, você passa seu pincel aqui tranquilamente. Se a gente pintasse a pera primeiro e depois viesse aqui fazer o nosso morango, provavelmente a gente ia deixar o vermelho do morango encostar nessa pintura que a gente tá fazendo agora. Feito isso, a gente vai pegar o nosso branco. Pouquinha tinta no pincel. A gente vai colocar um detalhe aqui.
Reparem que eu não estou deixando a tinta de fundo secar. A gente vai colocar um pouco desse branco aqui, que aqui é um ponto de luz, certo? E aí você vai pegar o seu pincel e vai fazer esse movimento espalhando a sua tinta, mas sem tirar todo esse branquinho daqui. Aqui também tem um pontinho de luz. De primeiro momento, a gente vai deixar essa assim e vamos partir para essa segunda pera. Com o amarelo ouro, a gente vai preencher. Aqui vocês sabem, né? Não tem nenhum segredo no preenchimento. Eu estou fazendo aqui com o amarelo ouro, mas você pode estar fazendo com o amarelo melão, pode estar fazendo com o amarelo gema, com o amarelo limão. Aqui vai depender muito da cor da pera que você quer. Aqui, essas peras aqui, elas são um pouquinho mais escuras, mas se você quiser uma pera bem mais clarinha, é só você tá trocando a cor de fundo. Pro amarelo canário, por exemplo, você vai ter uma pera bem clarinha. Se você quiser uma pera bem madura. Enquanto eu preencho aqui, você que tá aí assistindo, por favor, não esqueça de deixar o seu joinha pra mim. Se você for novo, se inscreva. Ativa o sininho. Se tiver alguma dúvida, deixe aí no comentário. Reparem que nessa parte de preenchimento, quando a gente não usa clareador embaixo, ela usa muita tinta. Eu não estou usando clareador nessa pintura, porque tem meninas que ainda não tem o clareador incolor. Mas aqui seria ótimo você passar ele embaixo do tecido, porque você estaria fazendo uma pintura até mais rápida, porque seu pincel iria deslizar mais rápido e você ia conseguir um preenchimento bem mais rápido também. Mas eu tô mostrando pra vocês que sim, no pano de prato é possível você pintar. Eu falo muito de usar o clareador incolor, mas sim, é possível você pintar se você não tiver ele. Mas é como eu sempre falo, aí é do gosto da pessoa. Tem pessoas que gostam de uma pintura mais escura, tem pessoas que gostam de uma pintura mais clara. Se eu colocasse clareador aqui embaixo antes desse amarelo, provavelmente eu ia ter aqui uma pera mais suave, mesmo usando o amarelo ouro. Então vai muito de gosto. E mostrando pra você que você pode sim pintar com clareador, sem clareador. Eu só não recomendo você pintar sem clareador na fralda, porque fralda é delicada e você tem que fazer uma pintura mais suave, né? A gente acabou de preencher essa pera. Então, a gente vai pegar lá o nosso verde abacate. A gente vai colocar um pouquinho aqui e espalhando. Sempre pouquinha tinta no pincel. Sempre fazendo esse movimento circular
para sua pintura não ficar uma pintura manchada. Não se preocupem que essa aqui a gente vai fazer, vai colocar mais um tom aqui, vocês vão gostar. Aqui a gente vai imaginar a barriguinha da pera. Então a gente vem sempre, olha, pouca tinta no pincel. Não precisa pintar correndo. Tem pessoas que pintam não sei quantos panos por dia. Mas se você consegue, ótimo. Mas a pintura, ela requer dedicação. Eu acho que não adianta você só pegar uma tinta e jogar lá no pano. Se você quiser evoluir, é óbvio, né? Agora a gente vai pegar um pouquinho do nosso verde pinheiro. Pouquinha tinta no pincel. Aí a gente vai imaginar e vai fazer isso. A gente vai imaginar uma sombra aqui, olha, sem encostar aqui no risco. Pouquinha tinta no pincel. Agora a gente vai pegar um pouquinho do verde pântano. Pouquinha tinta no pincel. Vocês conseguem perceber como é importante a gente manter a sombra e a luz no nosso trabalho? Vocês percebem como que destaca a sua pintura? Agora a gente lava o pincel. Vamos pegar a cor cenoura. Reparem que nessa eu não coloquei. Pouquinha tinta no seu pincel. E a gente vai imaginar que ela vai começar a estar mais madura aqui. Fiz esse risco? Você não pode deixar assim. Olha o pincel. Eu fiz o risco com o pincel assim. Agora eu viro meu pincel assim e vou fazendo esse movimento circular, ó. Pego lá mais um pouquinho de tinta. Coloco, faço a mesma coisa, ó, com o pincel. Nesse sentido, olha, você colocou a tinta. Agora você vira seu pincel e você espalha a tinta aqui sem deixar marcado. Agora a gente vai pegar um pouquinho do cerâmica. É coisa pouca, pessoal. É detalhe que vai te dar uma diferença no fim da sua pintura. Pouquinha tinta no pincel. A mesma coisa. Vou colocar aqui. Vou lá no meu paninho, tiro o excesso dessa tinta no meu paninho, mas não lavei, apenas tirei o excesso. E vou fazer a mesma coisa, ó. Feito isso, você lava seu pincel novamente. Você pega o seu branco. E novamente aqui o amarelo ouro. Agora a gente vai pegar primeiro o amarelo ouro. E a gente vai acertando os detalhes da nossa pera. A gente vai iluminar agora essa pera.
Pega lá pouquinha tinta no pincel. Com cuidado, você vem passando aqui, olha, que você quer dar a luz. Então, aqui onde tem a sombra da pera de baixo, é profundidade. E aqui, olha, onde a gente tá entrando agora novamente com o amarelo, a gente tá dando a luz e ela vai colocar a pintura, essa pera, em cima da outra. Aqui a gente vai imaginar uma barriguinha. Aqui eu vou pegar bastante tinta no meu pincel. Vou vir com um pouquinho de amarelo aqui. Feito isso, eu vou lavar o pincel. Vou pegar aqui agora o branco. Pouquinha tinta no pincel. E agora eu vou iluminar algumas partes. Pega a tinta no pincel, tira o excesso lá no paninho, como eu já ensinei. E a gente vai iluminar a pera. Essa é a parte mais gostosa da pintura, o acabamento. Aqui você espalha um pouquinho, olha. Pouquinha tinta no pincel. Agora aqui a gente vai colocar o branco, que aqui vai ser o nosso ponto de luz nessa pera. Aí você vai fazer aquele movimento circular, puxando essa luz pro resto daqui da sua pera, sem tampar todo os detalhes aí que você colocou nela. Aqui também. Essa aqui já tá mais seca. Depois que ela estiver totalmente seca, aqui já tá pronto. Aí aqui, olha, ela tá quase seca. Então, você vai molhar seu pincel lá e você vai dar uma reforçada aqui na luz da pera. Colocou aqui sua tinta, faz lá o movimento, olha. Só pra suavizar. Agora a gente vai pegar o nosso pincel de contorno e vamos pegar a cor sépia. Bem pouquinha tinta no pincel, você vai fazer um contorninho bem de leve aqui. E vai puxar, como se fosse uns pelinhos, não sei como que chama isso aqui da pera não. Também vamos fazer o detalhe nessa aqui. Aqui a gente vai colocar um cabinho
Reparem que a nossa folha aqui, olha, já tá pintada. Agora a gente pega o nosso pincelzinho aqui, o número 2, da série 421. Vamos preencher esse cabinho aqui da pera. Vamos fazer um cabinho dessa aqui. Só que essa aqui a gente não vai passar por cima da folha, porque esse cabinho aqui é como se ele estivesse atrás da nossa folhinha. Feito isso, você pega o branco e você ilumina o cabinho aqui da pera. Com o próprio pincel de contorno, você faz uma luz aqui, olha. Aqui também você pode colocar uma luz aqui nesses pelinhos aqui que a gente tinha colocado. Faz toda a diferença. Agora a gente vai pegar o nosso sépia e vamos terminar aqui um detalhezinho. E pronto. Assim está pronto o nosso pano de peras e morangos. Agora eu vou estar mostrando ali pra vocês. Pra você que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se inscreva se você for novo. Eu vou ficar muito feliz se você puder compartilhar. Assim vai poder chegar em mais pessoas que queiram aprender essa arte de pintura em tecido. E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou a nossa pintura. A gente fez por partes. E assim ficou o nosso pano de prato. Lembrando que eu ensinei a fazer o fundo da pintura, as folhas, os morangos, as florzinhas. Essas daqui eu fiz igualzinho, igual eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. E as peras. É isso, pessoal. Muito obrigado para quem tenha me acompanhado, para quem está comigo, me apoiando. Se você puder, deixa seu joinha aí. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário. E até o próximo pano. A todos, fiquem com Deus.